noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Espera aí que eu só estou pegando um fôlego. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 15. Nós vamos ler do versículo 8, o 8 e o 9. Mateus 15, versículo 8 e 9. Amém? Estamos juntos? Diz assim a palavra: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Pai, continua ministrando a sua vontade, o seu querer sobre este lugar. Continua fazendo a sua vontade, usando-me como canal, ó Deus, de bênção, para a vida dos seus filhos que aqui estão. Continua falando conosco. Leva o nosso pensamento cativo à obediência do Senhor. Deus, em nome de Jesus, todo ladrão da palavra venha ser repreendido no nome de Jesus. E que o Senhor possa falar conosco. Transforma-nos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Os que estão acompanhando aí as ministrações, as últimas ministrações que a pastora Grécia fez, falando a respeito do amor, né? Como eu amo a Deus. E foi forte, sim ou não, irmãos? É aquela mensagem que a gente fica com vontade de falar assim, é forte, não é? Dá aqueles gritinhos assim, fala a Deus. Aí depois a gente vê que está falando é com a gente fica caladinho. Mas nós precisamos ficar felizes, porque o Senhor, Ele tem nos ensinado. E Ele tem nos ensinado na sua palavra, que é a verdade. E é aqui que nós precisamos realmente buscar as verdades para a nossa vida. É aqui. A pastora disse aqui até a respeito de Bíblias, que às vezes a gente tem tantas Bíblias, e dá vontade mesmo de ter uma de cada uma, que são tantas Bíblias bonitas, né, boas, de estudo. E está tudo bem eu ter quantas Bíblias eu quiser, desde que eu leia, desde que eu me alimente desse conteúdo. Não é só para ser algo que eu adquiri, para satisfazer um desejo do meu coração. Querido, e o intuito do inimigo é que nós estejamos dentro da igreja. Você vai falar assim, o quê? Nós precisamos discernir os tempos. Há um tempo atrás, e muitas pessoas, às vezes comentam isso, falam, nossa, a gente não vê mais tanta manifestação nos cultos, tanta cura, tantos milagres, tanto isso, tanto aquilo. E a gente precisa discernir tanto a nossa maturidade na unção, no crescimento com o Senhor, mas também nas ferramentas que o Senhor está dando para cada tempo, para cada época da nossa vida. E há um tempo atrás, o inimigo ele fazia de tudo para nos tirar da igreja. De tudo. Eu acredito que hoje ele não se esforça muito para isso mais. Ele prefere nos manter na igreja e longe de Deus. Porque a igreja nunca foi sinônimo de intimidade com Deus. Aqueles que conhecem Jesus entendem que precisam congregar. E isso aqui é um ambiente preparado para a cura, para a libertação, para a restauração. Você está nesse ambiente. Há uma unção específica derramada quando nós estamos reunidos enquanto igreja. Há uma unção específica. Mas o que se manifesta aqui é o resultado de várias, como nós falamos aqui agora, os foguinhos, as lamparinas, as tochas, o pavio que fumega, que pegou fogo lá em casa,
cada um na sua intimidade com Deus durante a semana. E aí há um ajuntamento desse povo que crê em Deus para cultuá-lo, e isso pega fogo. Entende? É uma manifestação quando a gente fala assim, Deus, nós queremos a manifestação do Senhor. E às vezes você pode se questionar, mas Ele não habita em mim, Ele não está em mim. Sim, Ele está conosco todos os dias. Mas eu posso orar e falar, Deus, se manifeste neste lugar. Manifeste com seus dons, com seus sinais, com poder. E como nós experimentamos disso? Querido, eu quero te dizer que isso aqui, que nós fizemos agora, eu posso falar da minha vida, isso aqui cura. Cura o físico, cura a alma, cura o espírito. Um louvor que sai do coração, ele cura. Entende? Ele liberta. Davi era chamado para tocar ali, para tanger, como o Júnior está aqui tangendo. Era chamado para tanger, para expulsar o demônio de Saul. Em lugar nenhum você vai ver escrito que Davi chegou lá, abriu lá a Bíblia dele, pregou um sermão de 2 horas e 45 minutos, com todo o conhecimento teológico que ele tinha, e depois ele tocou. Não, é simplesmente tocar. Um simples tocar aos olhos humanos, mas que de Deus, do coração daquela pessoa, flui o poder de Deus. Esse hino que nós estávamos ministrando aqui, ele fala isso, porque a gente fala, Deus pode morar aqui, pode morar aqui. E às vezes a gente ouve o hino e fala, nossa, que hino maravilhoso. E parece que a gente está convidando ele para morar aqui na igreja, nas 4 paredes, ou para morar lá em casa, nos cômodos. Não, ele vai habitar em nós, é morar aqui. É aqui o lugar onde nós precisamos da liberdade para essa ação do Senhor. E a pastora falou sobre o amor. Será que nós temos amado o Senhor verdadeiramente? Porque falar eu te amo, eu falo para o meu marido, eu te amo. Mas o ser humano, o dia que ele me faz raiva, ele fala assim, fala que me ama, eu faço assim. Eu deixei de amar? Não, mas eu estou brava com ele. Não é hoje não, irmãos, o dia que ele me faz raiva. Segunda, quarta, sexta. Então, assim, é um amor humano. O amor ágape que vem de Deus é aquele que realmente excede o entendimento. É aquele que a palavra fala assim, olha, se te ferir de um lado da face, dá o outro. Se você andou com uma pessoa 1 milha, anda 2. É aquele que a sua carne não quer fazer, mas por amor ao Senhor, você fala, eu tenho que fazer. Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, não é isso que Paulo, ele declara? Ele deixou para nós, como ensinamento. E falando desse amor e tudo que a pastora trouxe para nós, nesse amor. E eu falei, meu Deus, realmente, se a gente for passar o nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas prioridades, será que eu amo o Senhor em tudo? Ou tem algumas coisas que eu falo assim, mas Deus entende, né? E eu estou falando de mim, irmãos, porque eu estou pregando e eu estou ouvindo. Eu ouvi sentadinha ali todas as ministrações. E nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Falar, Senhor, nós precisamos desse batismo de amor. Mas antes desse batismo de amor, nós precisamos do batismo de arrependimento. Arrepender, fala, Deus, eu preciso me arrepender, porque de verdade, eu troco o Senhor por coisas. Eu troco o Senhor por pessoas.
Eu troco, Senhor, por medos, por inseguranças, por dúvidas, até por dinheiro. Eu troco, Senhor. E aí, acho que eu já até comentei com os irmãos que as minhas mensagens parece que elas começam ou de trás para frente ou do meio para baixo, depois que ela vai para o começo. E aí eu perguntei para o pastor que ia pregar hoje de manhã, né? Que eu já tinha uma mensagem na cabeça. Falei com ele assim: amor, o que você vai pregar? Aí, ele não tinha falado ainda. Falei: amor, o que você vai pregar? Aí eu já me... Falei: não, porque aí você monta e eu prego também o que você montar. Ele me falou o versículo. Eu já tinha até o hino. Na hora que ele falou, eu falei: é esse? E eu falei: manda para o Júnior. E mexe daqui, mexe dali. E eu falei com a Débora, quando a Débora me perguntou: pastora, tem algum hino, alguma coisa? Falei: não, ainda não. E aí o hino aqui do amor. Eu falei: aí, gente, somos nós. Não é a vontade de Deus, por amor a você que está aqui me ouvindo. O cuidado do Senhor com os filhos dEle. O cuidado do Senhor com a mim, com a sua vida. E aí o versículo é esse, Mateus 15, 8 e 9, que fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Foi o exemplo que a pastora até deu de Jesus, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque com os lábios, Pedro declarou: eu, Senhor? Tipo assim, hashtag estamos juntos. E isso acontece na minha e na sua vida. E aqui, esse povo também, Jesus, ele estava confrontando aqui os religiosos. Esses religiosos, eles conheciam as Escrituras, participavam de todos os rituais religiosos da época, falavam sobre Deus, mas eles tinham esse grave problema: o coração estava distante. Querido, eu posso saber a letra, estudar muito, conhecer a letra de cor, mas se não for a vida do Espírito Santo, que traz a revelação da palavra, será só letra. E a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. O conhecimento sem a vida do Espírito vai ser só conhecimento. E não é esse o desejo do Senhor para nós. Eu creio, irmãos, que o Senhor não quer nos encher só de conhecimento. Precisamos estudar, sim. Precisamos decorar a Bíblia, sim. É arma de guerra. Mas não tem como separar do Espírito. Sem o Espírito não dá. Sem o Espírito eu vou interpretar a Bíblia da maneira que eu quero. Sabe, às vezes eu pego um versículo e eu uso ele ao meu favor. E na verdade o contexto está me dando um coro. Quem já experimentou isso? É a vontade do Senhor, não a nossa. E eu falei: Senhor, tem de misericórdia. Como que nós podemos, e eu falo nós, como igreja de Cristo na terra, muitas vezes estamos como essas pessoas aqui, esses religiosos, vivendo de ritual em ritual, vivendo de momento em momento, de culto em culto, de reunião em reunião, de célula em célula, e com o coração longe dele. E Ele quer nos trazer para a ordem correta. É o coração que tem que estar perto dEle. É o exemplo que eu dei aqui de um primeiro arpejo da mão de um adorador. A glória vai fluir no lugar. É a intenção do coração, irmãos. É a intenção do coração. Hoje, em todo lugar que você vai, tem coach, tem isso, tem aquilo, glória a Deus pela vida deles, mas o povo de Deus não pode separar da presença. O nosso respaldo tem que ser a palavra, tem que ser a presença. E eu fiz essa oração e eu falei: Deus, eu quero ser uma filha que agrada o Pai.
Eu posso desagradar todo mundo, mas eu não quero desagradar o Senhor. Falei, Deus, tem misericórdia de mim. E isso aqui, o que essa palavra está nos dizendo? Que coração é esse? É a nossa vida. É a nossa atitude todos os dias. É a minha atitude quando vocês não estão me vendo. É a minha atitude onde eu estou, que ninguém da igreja está me vendo. Se eu viajo, se eu vou para longe, como que eu me comporto lá, como que eu sou lá, se eu me preocupo com as pessoas, meu coração não está perto dele. Eu tenho que ter temor. Falei, Jesus, nos perdoa. Porque se nós falhamos no amor, o temor falhou primeiro. Falei, Jesus, derrama sobre nós esse batismo com esse arrependimento. Porque nós não queremos ficar longe do Senhor. Nós não queremos ficar afastados do Senhor. Nós não queremos ter uma aparência de piedade, mas a falta da essência. Nós não queremos, como muitos estavam aqui ontem, viver com máscaras. Nós queremos ser de verdade, até porque diante do Senhor não tem como ficar de máscara. Não tem como. Por isso que nós precisamos ser muito rápidos em nos arrepender. Não é que nós não vamos falhar, não, nós vamos, mas nós precisamos ser rápidos em corrigir, em arrepender, em mudar a rota, e falar, isso aqui eu não faço mais. As coisas estão se estreitando, o mundo tem ficado difícil, tem ficado perigoso, tem ficado cruel, tem ficado injusto. E como eu disse, o intuito de Satanás é manter as igrejas cheias, com pessoas que não têm o coração perto de Deus. Porque ele sabe que uma igreja cheia de pessoas que tem temor e ama a Deus, faz um estrago no inferno. Faz um estrago no inferno. Deus, ele não se impressiona com as palavras. Não é o muito saber falar. E eu repito, irmãos, é a mesma coisa do estudar, está tudo bem. Está tudo bem você estudar, está tudo bem você falar bem. Você falar 1, 10, não sei quantos idiomas tem, está tudo bem. Desde que isso não seja o Senhor do seu coração. Desde que isso não seja uma plataforma para que você ande sobre ela. Porque o Senhor, Ele exalta, mas Ele também abate. E a unção não está condicionada ao tanto que eu sei, mas o tanto que eu não sei, mas que eu me entrego diante dEle. Pode não ser o tanto que eu entreguei, mas o tanto que eu renunciei por causa dEle. É isso. É ser pequeno. É ser o humilde, é ser o menor. O reino de Deus é totalmente contrário às coisas que o mundo nos oferece. Às vezes a gente pode estar sentado em algum lugar e ficar esperando aquelas pessoas que assim vão sobressair em tudo, fala bem, faz isso, faz aquilo. E sobe um lá que fala, nós foi, nós vai, nós fumo. E a glória derrama no lugar. Porque a glória é de Deus. Nós somos o vaso de barro. E por que não estamos experimentando mais do Senhor? Porque o povo de Deus tem se perdido em coisas. Em ritos, como nós lemos aqui. Estou muito preocupado com o fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que isso, eu tenho que estar aquilo, eu tenho que aquilo. Você leu Bíblia essa semana? Não tive tempo. Não tive tempo.
E eu sei que é muito bom, e eu sempre aconselho as pessoas a participar de ministérios, porque nos ajuda na caminhada cristã, nos ajuda a ler Bíblia, jejuar, porque nós somos convocados. Então, se você não, no início você não vai porque gosta, você vai pelo menos pela obediência, depois você acostuma. Mas eu não posso ficar sendo carregado a vida toda. O Senhor está nos chamando a uma maturidade. O Senhor está nos chamando a dar uma resposta para esse amor. A boca, ela pode dizer muitas coisas. A mesma boca que diz que ama o Senhor, pode amaldiçoar ou desejar mal o irmão. E a palavra diz que se você diz que ama o Senhor, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Aí, nós gostamos sempre de nos justificar, ao invés de nos quebrantarmos e falando, Senhor, perdão, é verdade. Aí a gente vai com a justificativa assim, mas eu vou amar todo mundo? Mas fulano isso, mas fulano aquilo. Vai. Tem uns que nós vamos amar por livre e espontânea vontade. Nós vamos nos identificar. Tem uns que nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá amor por essa pessoa. O amor do Senhor. Porque é o ferro que vai me afiar. Porque nós somos ferro afiando ferro. Sempre tem um para ajudar a gente a crescer ministerialmente. Posso que vocês estão tudo pensando aí quem é o seu. Mas eu não quero ser mentiroso, Senhor, então eu preciso amar. Com o meu amor, não, seja honesto diante do Senhor. Fala, Senhor, eu não quero amar Ele. Ele me fez mal. Ele falou mal de mim. Ele foi injusto. Ele foi cruel. Mas eu quero obedecer ao Senhor, porque eu amo o Senhor. Me dá amor por essa pessoa. E até o suportar, que a Bíblia fala, que tem uns que nós vamos suportar, nós vamos amar, mas tem alguns que nós vamos suportar, mas em amor. Porque quem é o verdadeiro amor? É o Senhor. Quem é o amor? Quem é o amor que tudo sofre, que tudo suporta? Quem é esse amor? Não é humano, irmãos. É só o Senhor. É só dele. E a gente fica constrangido e fala, gente, mas o que eu vou fazer para dar uma resposta para o Senhor? Qual que é essa inclinação do meu coração? O que eu tenho que fazer para manifestar esse amor com o Senhor? E eu quero... Você não precisa abrir se você não quiser, que eu acho que nem vai dar tempo de te esperar. Peraí, achei. O Salmo 116, ele nos dá essa resposta. Salmo 116, 12 vai falar o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que tem me feito? Aqui o salmista, ele fez esse salmo em gratidão para com Deus por causa da salvação. Por causa da salvação dele. A salvação alcançou a vida dele. E aí, é lindo esse salmo. Depois você lê com calma na sua casa. E aí ele faz essa pergunta: o que eu vou dar ao Senhor para retribuir tudo que ele tem me dado? Tudo que ele tem feito? E a gente costuma dizer assim, eu posso fazer o que for, que eu nunca vou conseguir agradecer o Senhor. Mas aqui a palavra nos dá essa resposta. Ele pergunta, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito? E aí vem a resposta. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes
as minhas ataduras, ou seja, me libertou. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aqui o salmista vai nos mostrando o caminho. Como que eu vou retribuir ao Senhor esse amor? Como que eu não vou louvar o Senhor só de lábios, mas eu vou estar com o coração próximo dEle? Querido, o maior louvor, a maior adoração é a nossa vida. É o que eu faço com a minha vida, com a vida que o Senhor me deu. Entende? Aqui o salmista fala, olha, eu vou oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. A minha vida vai ser uma constante adoração. E eu até pedi o Júnior um hino, porque esse hino fala muito disso. Que esse hino ele fala que o nosso louvor não seja um momento. Porque de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se eu não sou uma canção para o Senhor? Se o meu coração não adora a Ti, do que vale cantar bem, dançar bem, pregar bem? O Senhor nos deu todos esses talentos para usar para a edificação da sua noiva. Louvor, não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. que o nosso louvor Muda em nós, Jesus. seja um momento, Sim, Senhor. lágrimas vazias, Oh, Jesus. avivamento, Derrama sobre nós esse arrependimento nessa noite, Jesus. não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Sim, Jesus, se eu não sou uma canção que alegra a Ti, Se o meu coração não queimar por Ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a Ti, se o meu coração não queimar por Ti. Essa é a verdade que precisa arder dentro de nós. Fala, Senhor, eu quero ser de verdade. Senhor, eu quero ser de verdade. Eu quero amar o Senhor de verdade. Eu quero Te louvar de verdade. Eu quero ter atitudes que honram, que louvam o Senhor.
Eu quero ser a melhor adoração. Eu quero que a minha vida seja uma canção linda para o Senhor. Eu quero ser uma filha que agrada o Pai, que dê prazer ao Pai, que honra ao Pai. Não vale a pena, Senhor. Não vale a pena só nos emocionarmos. Nós não queremos emoção, nós queremos a Tua presença. Nós queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor e clamar por essa presença. E clamar por essa presença. E desejar essa presença. Querido, eu não sei qual fontes você tem buscado. Eu não sei o que ainda tem faltado na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus é suficiente. Eu quero te dizer que o amor dele é suficiente. E a resposta que ele espera de nós, que nós sejamos verdadeiros diante dele. Porque a palavra diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu preguei no teu nome, eu orei no teu nome, eu dancei no teu nome. Senhor, eu quero ser reconhecida como filha que verdadeiramente adorou o Senhor. Mas a tua palavra diz que não é por obras. Nós podemos fazer, correr e chegar naquele dia e ele falar: afasta de mim, eu não te conheço. Você fez tudo aquilo para satisfazer o teu coração. Não fui eu que te pedi. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia da tua igreja, Senhor. Misericórdia do teu povo, Senhor. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor. Verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. E é por nos amar. E é por nos amar que o Senhor tem nos ensinado. Querido, não é vontade do Senhor que nenhum de nós pereça, que nenhum de nós se perca. Por isso o Pai tem nos chamado para a verdadeira essência. Mas o que nós fazemos para Ele tem que ser muito além da função. Eu não posso só pregar porque eu gosto de pregar. Eu não posso só ministrar louvor porque eu gosto de música. Não pode ser. Eu não posso só dançar porque eu gosto de dança. Não pode ser. O Senhor tem nos chamado para subir de nível. Nível de intimidade. Nível de intimidade, de se render e falar: Jesus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Fala: Senhor, até agora, até hoje, eu estava arrastando. Essa palavra falou comigo. Eu não sei, irmãos, qual tipo de oração você vai fazer, mas dê uma resposta para o Senhor. Eu preciso sondar as minhas falhas e cada um individual vai sondar as suas. Não é olhar para o outro e falar: tá vendo, é você. Não.
Como eu disse aqui, é o coração. E o único que tem esse poder para sondar o coração é o Senhor. Nós não podemos querer adivinhar o que está no coração do outro. A gente não sabe. Então que cada um de nós possamos dar uma resposta às palavras que temos ouvido. Porque nós temos responsabilidade, a partir do momento que eu ouço, eu tenho responsabilidade de dar uma resposta. Nós precisamos viver um evangelho de verdade. E o evangelho de verdade vai ter muito problema, vai ter muita dor. Mas tem muito Deus, muita presença, muita glória, muito milagre, muita unção, muito amor derramado, muita misericórdia derramada. Entende? Vale a pena. Coloque esse hino na sua casa. Ele chama O Fogo Arderá, se você não conhece. Deixa o Espírito Santo falar com você. Vai ouvindo, coloca de novo e coloca de novo. Deixa o Espírito Santo trazer o convencimento ao seu coração. Porque eu posso liberar a palavra, eu posso ir só até aqui. Mas quem tem o poder de convencer, de transformar, de avivar, de mudar, é o Espírito Santo de Deus. Então pegue o versículo, leia esse salmo novamente. Coloca o hino, fala: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso valorizar. O que eu posso responder ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito? Pela salvação, pela libertação, por tudo. Deixa a sua vida manifestar todos os dias a glória de Deus. As pessoas conhecem Jesus, não o vendo fisicamente, mas o vendo através da minha e da sua vida, da minha e da sua atitude. Mas as pessoas também passam a detestar Jesus e igreja por causa da minha e da sua vida, da minha e da sua atitude. Depende da escolha. Quem nós queremos ser? Quem nós queremos ser para o reino de Deus? Aquele que atrai, aquele que junta ou aquele que espalha? Deixa o Espírito Santo te usar. Como você ouviu aqui hoje, Ele habita aí dentro de você. Você não está sozinho. O dia que você estiver mais tristinho, respira fundo, assim, sente o ar. Fala: obrigado, Espírito Santo, eu não estou sozinho. O Senhor é a força, é a minha alegria de manhã, é a minha gratidão ao deitar. Nada tem mais alegria do que servir a Jesus. Mas o serviço não pode ser um motivo para nos afastar dele. Precisa ser uma resposta, porque eu amo, eu sirvo os irmãos. Amém, querido? Se doeu no seu coração, doeu no meu também. Eu já chorei antes, chorei agora e tenho certeza que continuarei chorando durante a semana. Mas é porque é muito lindo o agir de Deus e falar: Deus é mesmo, né? A gente faz igual menino pequeno: ô pai, não fica bravo comigo não, eu vou melhorar. Não é assim? E Ele é um pai muito bom. Ele acolhe a gente e fala: eu tenho certeza que vai. Eu sei, eu imagino, irmãos, esse afeto do Senhor. Eu sei que você vai dar conta, eu sei. Eu acredito, eu sei o bom depósito que eu coloquei dentro de você. Fui eu que te fiz, papai te conhece. Fui eu que te chamei, fui eu que te nomeei, papai te conhece. Fui eu. Aquieta sua alma. O papai te vê, o papai entende. E a gente às vezes quer questionar: pai, mas e o outro, e o outro, e o outro? E ele fala: olha para mim. Olha para o pai aqui, olha para o pai. Igreja, olha para o pai. Nós temos um pai.
Nós temos um Pai. Amém. Louve ao Senhor falando uma palavra de amor para Ele. Aleluia. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Aleluia. Irmãos, acho que eu vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho. Esse menino bonito aqui, ele é lindo, não é? Ele é casado, tá? Muito bem casado, né? Vocês acharam ele bonito? Gente. Agora, vocês acham que ele parece comigo? Amém, Patrícia. Vou te dar um cafezinho na hora que eu sair daqui. Ele é a cara da tia dele, olha para vocês verem. Nem o branco do olho, né? Da tia não, mas do tio é igualzinho. Se vocês verem o tio, vai ver que é xerox. Mas, enfim, falando de amor. Isso que aconteceu aqui hoje foi muito gostoso, né, Júnior? Que esse aqui, desde pequenininho, eu não vou falar o apelido que está gravando. Aí ele, por favor. Porque a tia tem um apelido carinhoso. De muito carinho, assim, por ele. E eu sempre vi o potencial de Deus na vida dele. E desde que ele começou novinho, para os encontros com Deus, com a gente. Até um dia que Deus foi repetindo umas palavras sobre a vida dele. E eu falo que eu quero quebrar o protocolo, por quê? Porque é uma honra poder acontecer isso aqui. Sobrinha é como filho. Então, assim, eu louvo a Deus por essa oportunidade. É muito importante. Então, assim, tudo que o Senhor faz é bom, irmãos. Às vezes Ele não vai fazer da maneira que a gente espera, mas Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Na hora que Ele soltou a voz ali, quase que eu fui arrebatada. Eu falei, firma que você está pregando. Mas que o Senhor acrescente sobre você, meu filho, tudo aquilo que Ele te prometeu. Só está começando, em nome de Jesus. Ele tem muita vergonha, por isso que eu não falei o apelido. É só nosso. E o amor de Deus, Ele faz essas coisas. E eu não poderia deixar de falar isso, que foi um prazer, um privilégio. Né? O Senhor é bom. Aleluia.